Queridas irmãs, queridos irmãos, aqui estamos mais uma vez para o quadro Conversando sobre Jesus no canal do Lar Ismael no YouTube. Os nossos últimos estudos, nossas últimas conversas foram sobre personagens importantes na vida de Jesus. Vimos Maria, José, João Batista, e agora vamos continuar a ver novos personagens, mas já com a presença de Jesus. Para isso, nós vamos utilizar o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e também alguns outros livros que trazem o mesmo assunto. Então, nós vamos começar com as primeiras pregações de Jesus. Diz então Humberto de Campos que nos primeiros dias do ano 30, antes da gloriosa manifestação, avistou-se Jesus com João Batista no deserto da Judéia. E que ambos estiveram juntos por vários dias em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor até o Mestre Divino. Despedindo-se então Jesus do companheiro, ele saiu dali e foi para o oásis de Jericó, que é assim, segundo descreve Humberto de Campos, uma bênção de verdura, e águas entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó, então, ele dirigiu-se a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Uma caminhada bastante interessante esta. A distância entre Jerusalém e Jericó é de 27 quilômetros, mas o caminho se dificulta devido ao relevo extremamente acidentado e a altitude de Jerusalém é 786 metros acima do nível do mar. E Jericó a 258 abaixo do nível do mar. Então, nós verificamos que Jesus está fazendo um trabalho, uma caminhada bastante longa de 27 quilômetros e íngreme, está subindo, E então, nos conta Humberto de Campos, sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Jesus com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou a Hanã com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse representará o material da tua edificação. Entretanto, pões-te realizar uma obra divina e já vistes alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces
Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanan inquieto. Sei qual é a vontade do meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, pela manhã, continua Humberto de Campos, o mesmo formoso peregrino ainda foi visto a contemplar as maravilhas do santuário antes de, alguns minutos, de internar-se pelas estradas banhadas de sol a caminho da sua Galiléia distante. Daí a algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, veja só, daí a algum tempo, depois de ter passado por Nazaré, veja só como é distante Jerusalém de Nazaré, 146,1 quilômetros. Descansando igualmente em Caná, que é mais 15 quilômetros, Jesus se encontrava nas circunvizinhas da cidadezinha de Cafarnaum. De Caná a Cafarnaum foram 40 quilômetros. Significa que o mestre, ele rodou aproximadamente 200 e poucos quilômetros para sair de Jerusalém e vir até Cafarnaum. E ele deve ter levado alguns dias, né, e vindo bem serenamente para começar as primeiras pregações. Como se procurasse com viva atenção algum amigo que estivesse à sua espera. Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se de antemão os conhecesse a todos. A manhã era bela, o seu manto diáfano de radiosas neblinas, as águas transparentes vinham beijar os eloendros da praia como se brincassem ao sopro das vibrações perfumadas da natureza. Os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes em meio de profunda alegria. Jesus aproximou-se do grupo e, assim que dois deles desembarcaram na terra, falou-lhes com amizade. Simão e André, filhos de Jona, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. Pelo que estamos vendo, Jesus veio em busca de amigos. E nós vamos ver que isto é uma verdade. Ele já conhecia André, né? Pois esse era discípulo de João Batista, e João Batista havia dito a André para seguir Jesus que ele era o Messias. E André, então, convidou Simão Pedro para conhecer Jesus, pois sabia ser o Messias tão aguardado. Veja que coisa interessante, todos eles, naquela época, eles tinham a intuição de que o Messias estava para chegar. Então, era um reboliço que estavam ali. Tanto é que eles confundiram João Batista e foram perguntar a João se ele era o Messias. E João disse que não, que o Messias já estava presente na terra, mas não era ele. E André lembrou-se que já o ter visto nas cercanias de Betsaida, nos diz Humberto de Campos, e do que lhe havia dito a seu respeito, enquanto que Simão, embora agradavelmente surpreendido, contemplava enleado, mas quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: "Sede bem-vindo." Jesus, então, lhes falou docemente do Evangelho com um olhar encendido de júbilos divinos. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 35 e 51, nós vamos encontrar algo muito importante, que é
João nos apresenta André como um dos 2 discípulos do Batista e irmão do mais famoso Simão, que é Simão Pedro. E, antes de mais nada, André buscou seu irmão, Simão, e o trouxe a Jesus. Eles haviam feito a maior descoberta de todos os tempos. Pois, depois de ouvir João Batista falar dele, eles o viram e foram falar com ele. Então, nós podemos encontrar isso em João, capítulo 1, versículo 35 e 51. Também, no estudo do Espiritismo de Kardec, é um blog, né? Nós encontramos uma passagem muito bonita que diz assim: Israel, naquela época, estava dividida em tetrarquias, e aquela era a mais pobre, a Galiléia. E lá surgira um homem que comoveria multidões. A mensagem passava entre todos que desejavam ver aquele homem incomum. Estropiados, infelizes, surdos, paralíticos, mudos, leprosos, todos eles desejavam achegar-se a Jesus de Nazaré, filho de José e de Maria. Uma nova esperança clareava aquela região. Os corações estavam em festa. Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, teve a oportunidade de asseverar que todos aqueles que cruzaram seu caminho jamais foram expulsos. E ela diz: amaram-no ou odiaram-no, mas nunca ficaram indiferentes à sua presença. Jesus, cuja perfeição está longe de nós, é a luz maior, é o ser mais perfeito que já esteve na terra, e embora a sua luz brilhe tão distante, estamos dela. De acordo com as entidades venerandas, na questão 625 do Livro dos Espíritos, ele é o nosso modelo e guia, a rota segura que Deus nos ofereceu para que pudéssemos trilhar nosso caminho rumo à perfeição. O Cristo vinha trazer sua palavra generosa, a sua mensagem de amor para transformar vidas, mentes e espíritos. Naquela madrugada, ele iria recolher-se do monte durante toda a noite em oração e levou seu pensamento à divindade, viajando dentro de si mesmo, preparando o acontecimento que se daria pela manhã junto ao mar da Galileia, também chamado Lago de Tiberíades, Lago de Genezaré, onde uma multidão amontoava-se para ver. Jesus resolveu, então, naquela manhã, escolher 12 homens, aqueles que ele chamaria de apóstolos. Ele iria chamando um a um, enumerando-os para que eles pudessem ajudar, a fim de prepará-los para levar a mensagem de amor a todas as criaturas. Quando Jesus iria convocar os 12 homens a ser seus discípulos para caminhar junto na grande jornada da sua vida e ressurreição, junto ao lago de Genezaré, Jesus, percorrendo aquele lago tranquilo, viu à frente 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam jogando as redes ao mar. Vinde após mim e eu lhes farei pescadores de homens. Eles o seguiram sem dúvida nenhuma, foram confiantes, deixaram ali suas redes. Essa parte eu acho muito interessante, muito importante a gente focar. Muitas vezes a gente pensa assim: pô, mas largaram tudo, seguiram Jesus, né? Que coisa, mas meus irmãos, isto é uma coisa natural, porque nós somos atraídos por aquilo que necessitamos. Quando nós conhecemos a doutrina espírita, estávamos em situação, né, de dificuldade. E tudo que nos foi apresentado era aquilo que necessitávamos. Então, nós largamos tudo e seguimos.
E isso acontece até hoje porque aqueles trabalhadores das religiões em geral, mas eu vou falar do espiritismo, eles deixam as suas famílias durante a semana à noite, vão fazer as palestras, vão aplicar passe, vão ouvir as pessoas no atendimento fraterno, eles vão, né, deixando tudo para trás e vão fazer aquilo que eles percebem, que a gente sente que é a necessidade daquele momento. Lá nós estamos aprendendo e estamos auxiliando os nossos irmãos. Nos fins de semana deixamos a família e vamos, né, aos orfanatos, vamos aos asilos, vamos às ruas alimentar e levar roupa, vestir aqueles pequeninos que Jesus nos disse. Estamos largando tudo por Jesus. Assim fizeram também, neste momento, fizeram André e Pedro, Simão Pedro. Não é? E naquele mesmo dia, mais à frente, Jesus iria ver dois outros irmãos, filhos de Zebedeu e Salomé. Olha só que interessante. Salomé, que era irmã de Maria, mãe de Jesus, que Tiago e João eram primos de Jesus. E tem uma passagem que diz que João, né, ajoelhou-se aos pés de Jesus, beijando-lhes as mãos em lágrimas. E Tiago colocou a sua destra, né, em seu ombro. Eles iriam trabalhar muito em harmonia na seara junto ao Mestre Jesus. João foi chamado, né, de o discípulo amado do Mestre. Era o mais novo. Ele tinha aproximadamente 14 anos de idade. Veja como Jesus foi. Então, ele ia buscar aqueles a quem estavam preparados e ele conhecia como mestre, como espírito, o espírito mais perfeito, como governador da terra. Ele veio, né, para buscar aqueles que iriam colaborar com ele. Mas tem uma informação muito interessante, né, que ele vai dizer que discípulo é aquele que está aprendendo, que vai aprender. Né? E o apóstolo, em que eles vão se transformar, é aquele que vai auxiliar. Então Jesus está ali indo atrás dos seus discípulos, que mais tarde se transformarão em apóstolos. Muito bem. Humberto de Campos continua dizendo: estando muito outros companheiros do lago a observar de longe os três, estava André, Simão e Jesus, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou como um rei. Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas. Ao que Pedro obtemperou com-se a boa vontade de devesse suprir todas as deficiências. O estilo de Pedro. Né? O lago é muito grande e há várias aldeias circundando. O reino poderá abrangê-las todas. Isso dizendo, fixou em Jesus o olhar perquiridor, como se fora uma grande criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. O Senhor esboçou um largo sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações para mais tarde, inquiriu generosamente: quereis ser meus discípulos? André e Simão se interrogaram a si mesmo, permutando sentimentos de admiração e embevecidos. Refletia Pedro: que homem seria aquele? Onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar? Ambos os pescadores se esforçavam por dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas.
Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotavam no âmago do Espírito. E sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Jesus os abraçou com ternura imensa e, como os demais companheiros se mostrassem admirar-se, trocassem entre si diletérios ridicularizadores, o mestre, acompanhando a ambos e de grande grupo de curiosos, se caminhou para o centro de Cafarnaum. Vejam que um detalhe muito interessante: Pedro estava buscando no íntimo do seu ser aonde houvera ouvido aquela voz, aquele timbre de voz. Lá no passado, na reunião que Jesus teve com aqueles que estavam para vir à terra, participar desse momento de trazer a boa nova junto com Jesus, evidentemente que Jesus conversou com todos, explicou, e eles empenharam a sua palavra, o seu espírito, de que viriam auxiliar o Mestre. E desta forma também crescerem moralmente e espiritualmente. E foi o que aconteceu. E nesse momento, quando Jesus busca Pedro, ele faz essa busca de querer saber aonde já ouvimos isso. Quantas vezes nós ouvimos algum palestrante, alguma pessoa encontrando, de onde eu conheço essa pessoa? Meus irmãos, de vidas passadas. Se eu não conheço dessa, aquele semblante, aquela voz, eu conheço lá de trás. Não é? Então Jesus foi caminhando com eles até o centro de Cafarnaum, aonde lá se erguia a intendência de Antipas, que era, então, o intendente era aquele cara que geria os negócios de Antipas, né, de Herodes Antipas. Ele era um funcionário público, uma pessoa que tem o cargo de administração de alguma coisa. E Jesus entrou calmamente na coletoria. Lá na intendência tinha a coletoria, e Jesus foi entrando lá, devia ter vários departamentos, e avistando um funcionário culto, conhecido publicano da cidade, perguntou: que fazes tu, Levi? O interpelado fixou com surpresa, mas seduzido pelo suave magnetismo de seu olhar, respondeu sem demora: recolho os impostos do povo devido a Herodes. Queres vir comigo para recolher os bens do céu? Perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Levi, que mais tarde seria o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominaram a alma, atendeu comovido: Senhor, estou pronto. Então vamos, disse Jesus, abraçando. Em seguida, numeroso grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro, que ofereceram ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde o Cristo fez a primeira exposição de sua consoladora doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era do coração sincero e puro, para sempre, às claridades do seu reino de amor. Iniciou-se naquele instante a eterna união dos inseparáveis companheiros. Então, naquele momento, Jesus já tinha ao seu lado, né, os primeiros discípulos para iniciar o seu trabalho. E vejam que todos eles, né, ao convite de Jesus, eles despertaram, seu espírito despertou para aquilo que eles precisavam realmente começar a fazer. Chegou o momento de começar a realizar a sua missão. É assim o nosso despertar, quando nós somos chamados por Jesus. E aí nós despertamos
E deixamos aquilo que estamos fazendo e vamos começar a fazer aquilo que realmente é importante para o nosso espírito. Continua então o nosso querido Humberto de Campos dizendo: no céu vibravam harmonias vespertinas, como se a tarde possuísse também uma alma sensível. As árvores vizinhas acenavam os ramos verdes ao vento do crepúsculo, como mãos da natureza que convidassem os homens à celebração daquele primeiro ágape. Ágape, em grego, significa amor. O amor que se dá, que é a entrega, e ele é incondicional. É o amor verdadeiro, aquele que brota de dentro de cada um de nós. Esse é o ágape. Então, naquela tarde, então, começava a celebração do amor. Então, Humberto de Campos, ele continua dizendo aqui: contrariamente às ironias de Renan, ele aproveitaria o sentimento como mármore precioso e a boa vontade como cinzel divino. Foi exatamente o que aconteceu, né? A Renan diz que ele iria, o povo que ele iria chamar seriam a ralé, mas ele pegou a ralé e transformou no maior hino e lição de amor que esse planeta já tem. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores seriam em suas mãos o material de base para sua construção eterna e sublime. Contrariamente às ironias de Renan, ele aproveitaria o sentimento como mármore precioso e a boa vontade como cinzel divino. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pescadores seriam em sua mão o material de base para a sua construção eterna e sublime. Converteria toda a miséria, toda a dor num cântico de alegria. E, tomado pelas inspirações sagradas de Deus, começou a falar da maravilhosa beleza do seu reino. Magnetizado pelo seu amor, o povo o escutava num grande transporte de ventura. No céu havia uma vibração de claridade desconhecida. Ao longe, no firmamento de Cafarnaum, o horizonte se tornara um deslumbramento de luz. E bem no alto, na cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tomavam a forma suave das flores e dos arcanjos do paraíso. Começava então aí as primeiras pregações. O mestre estava buscando os seus primeiros discípulos. E nós vamos então seguindo com esse mestre nessa caminhada, porque começou ali a sua caminhada encarnado no nosso planeta, trazendo o amor, chamando-nos de irmãos, trazendo-nos um Deus, Pai, justo, aliás, soberanamente justo, e que não condena nenhum dos seus filhos, e que Ele é o grande governador do nosso planeta Terra. Que nós possamos estar assim bastante envolvidos neste Mestre Divino, em especial nesses momentos aonde nós temos tantas incertezas, aonde graça a dor, aonde nós temos muitas aflições a socorrer. Abramos o nosso coração sempre a Jesus em prece, rogando que nós possamos ser seus discípulos e que mais tarde possamos, pelo exemplo desses nossos irmãos,
que o acompanharam durante a sua jornada na terra serão também seus apóstolos. Que Jesus abençoe a cada um de nós e nos envolva em muita paz e muito amor.